Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ouve através do podcast, sejam igualmente bem-vindos. E hoje a gente vai para o nosso último encontro dessa série maravilhosa de abertura de caminhos. Me conta aqui embaixo se você já está na nossa turma, fazendo todos os seus trabalhos. Enfim, gente, hoje é o último dia para inscrição. E hoje é o último dia que a gente faz esse preparatório e esse assunto não poderia ser o mais importante para o fechamento desse preparatório, que na verdade é onde a gente começa a andar de verdade, que é sobre a procrastinação e a execução. No nosso último encontro, nós falamos sobre o perfeccionismo. Vocês lembram disso? Se você não viu essa série desde o começo, faz uma pausa, veja, porque ela tem uma continuidade, tá? Então não dá pra gente falar sobre procrastinação e execução. Mas peraí, Dri, uma coisa não contradiz a outra? Calma que a gente vai chegar lá. Traz o seu café, seu papel, sua caneta e vai fazendo as suas anotações, tá bom? Não dá pra gente falar desse tema se antes a gente não tiver ciente da nossa personalidade perfeccionista, de talvez esse exagero e essa necessidade de precisar saber tudo, de ter que ter essa segurança de estou pronto agora, enfim, está tudo pronto agora, né? Se a gente tá focado nessa metodologia, nessa emoção perfeccionista e controladora, adivinha só, qual que vai ser a consequência disso? É lógico, é a procrastinação. Então, se você não viu o vídeo anterior, que é sobre o perfeccionismo, mesmo que você pense, não, Dri, eu não sou uma pessoa perfeccionista, confia em mim, vai lá assistir, tá bom? Tendo dito isso, estando ok com o vídeo da semana passada? Foi da semana passada. A gente vai olhar para 4 etapas que a gente precisa olhar quando o nosso problema é a procrastinação. Quando a gente sabe que precisa pôr a mão na massa, quando a gente sabe que algo precisa ser feito e a gente simplesmente não consegue fazer. Afinal de contas, essa série é sobre abertura de caminhos. Para que a gente está abrindo os caminhos? Só para arrumar o nosso título, né? Você coloca o teu nome inteiro e no final, caminhos abertos. Então, a gente quer abrir os nossos caminhos para quê, gente? Para ter uma boa sensação e para que a gente veja resultados, para que a gente se sinta uma pessoa mais em movimento, para a gente colher os frutos que a gente tanto espera e, obviamente, apreciar esses frutos, né? Que isso também é uma etapa muito importante. Não adianta a gente conquistar um monte de coisa e não aproveitar. Por isso que eu martelei nessa série toda e vai ser também o enredo do nosso programa Abertura de Caminhos, o nosso tratamento que a gente faz lá, vai ser principalmente focando em quanto a gente está presente na nossa vida para apreciar tudo que a gente constrói, porque senão a gente faz meta atrás de meta, problema atrás de problema, e a gente nem percebe o que já foi resolvido, o que já foi evoluído, porque a gente está numa vida de montoeira de coisa e não vive. Então vamos para as nossas 4 etapas, porque a gente vai entender bem concretamente o que eu estou tentando dizer aqui, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando a procrastinação está aí atormentando a sua cabecinha, atormentando a sua rotina, porque ela atormenta as duas coisas, né, gente? Quem tem pendências, e a gente vai entender direitinho aqui o que é pendência, tá? Já. Quem se sente um procrastinador, quem se coloca nessa situação, primeiro que a cabeça não deixa a gente em paz, é horroroso, né? Que seja à noite, que seja durante o dia. E a gente também, dentro desse cenário, né, de procrastinador, a gente fica com aquela sensação de que é uma farsa, né? De que eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer e eu não consigo executar.
Então, primeiro respira, né? Se você tá se sentindo aí nesse cenário, vamos ver a primeira coisa que a gente precisa fazer, que é normalizar o nosso cenário. Você consegue perceber que a gente tem a tendência a catastrofizar as nossas situações? Ou um outro extremo, que é, ai, tem gente numa situação tão pior que a minha, eu não posso reclamar. Mas isso é uma sabotagem, né? A gente poderia fazer assim, não um vídeo, mas um curso inteiro sobre esse segundo assunto. Mas vamos nos manter aqui no foco, tá? Então, quando eu me percebo procrastinador, quando eu tenho essa angústia dentro de mim, ou essa vergonha, né, ou essa pressa, o que quer que seja, eu preciso, primeiro de tudo, normalizar a minha situação. Por isso que eu falei que o vídeo anterior é muito importante. Se a gente não se percebe perfeccionista, exigente num extremo, né, que não é saudável, a gente vai cair na enganação da procrastinação, na impotência da procrastinação, no aumentar um cenário que sim, provavelmente ele é problemático de fato, mas que ele não é tudo isso. Esse tudo isso é acúmulo de tempo que você está pensando a respeito, somatização emocional, somatização física, somatização mental e um monte de desarranjo e desequilíbrio que é uma consequência de todo esse cenário, né? Então aquele negócio que é assim, você enxerga 1000 vezes maior, tá? Então aqui você vai olhar para o teu cenário da forma mais crua que você puder. Se você quiser e de preferência eu até recomendo, pega o papelzinho, pega a canetinha e escreve o que exatamente eu estou procrastinando. Porque uma coisa é a gente procrastinar alguma tarefa, algum planejamento, algo que precisa ser feito. Outra coisa é você colocar um rótulo em si, eu sou um procrastinador. Você percebe como o peso disso é maior? Aí que a gente pode entender o que é pendência. O que é uma pendência? Porque a vida é uma pendência dependendo do olhar que a gente, né, escolhe. Aí eu tô com a louça lá na pia, isso é uma pendência. Eu tô com o meu imposto para resolver, isso é uma pendência. Eu tenho que fazer o mercado, isso é uma pendência. Eu tenho que escovar os dentes hoje, amanhã e depois de amanhã. Isso é uma pendência. Vocês percebem? Então, muitas vezes a gente se angustia com metas e planos e coisas que têm que ser feitas de um jeito que é assim, fora da realidade, porque a vida está acontecendo. Então, a vida é uma pendência, é assim que você percebe a vida. Eu sei que eu tô meio que exagerando, amores, mas vão por mim, trabalho com muita gente, sei que isso acontece e é muito comum de acontecer, tá? Então, primeiro ponto, normaliza o seu cenário, tá? Então, enquanto eu tô falando aqui, eu tenho certeza que muitas coisas já estão subindo aí a superfície. Separa um tempinho, você pode pausar o vídeo agora, ou você pode fazer depois de terminar de ver o vídeo, faz uma lista do que de fato você está procrastinando. Tira esse rótulo horroroso, né? Essa qualidade de procrastinador, que coisa horrorosa. Você não pode se chamar assim, você não pode se classificar com esse tipo de palavreado, tá? Toma cuidado, porque a palavra tem poder e tem mesmo. Do mesmo jeito que a gente é impactado quando alguém que a gente gosta, quando alguém que a gente se importa, fala alguma coisa negativa ao nosso respeito, imagina o peso que tem as definições que você faz a seu respeito. As negativas principalmente, né? Toma cuidado, tá bom? Então, faça isso. Faz uma lista. Entenda, de fato, o que é que você está procrastinando. Eu estou procrastinando resolver a minha vida financeira. Ok, isso é muito generalizado. O que exatamente você está procrastinando? Porque sua vida financeira está acontecendo, ela não está em pendência. Você paga conta, você recebe salário, você faz alguma coisa aí. O que exatamente? Não, eu estou procrastinando organizar a minha contabilidade X. Eu estou procrastinando resolver tal coisa, tal conta. Você percebe como é muito diferente?
Existe o cenário real, o que de fato você precisa fazer, e existe o monstro que você criou por conta do perfeccionismo que a gente viu lá atrás, tá? Então, primeira liçãozinha. Segunda, atenda às suas necessidades. Por quê? Nesse primeiro exercício, você vai perceber. Você vai perceber quais são os exageros, você vai perceber o que é realmente uma procrastinação, uma pendência, você vai entender o que são os pormenores, o que as tuas emoções estão te pedindo por trás disso tudo, né? E a segunda etapa e a terceira, elas se conversam. Vocês vão ver, tá? Então, ok, eu percebi que eu tô exagerando aqui no meu cenário, que na verdade eu achava que eu era um monstro, procrastinador, quando na verdade eu preciso resolver colocar o meu negócio para funcionar. Eu trabalho com os meus alunos no colegiado da vida, muitos deles são terapeutas, alguns deles têm um pouquinho de dificuldade de colocar isso em andamento. Então, o que exatamente você precisa fazer? Eu preciso definir se eu vou ficar no meu emprego e em paralelo vou trabalhar como terapeuta. Não, eu preciso resolver se eu quero estudar, entrar naquela pós-graduação. Eu preciso resolver se whatever, o que você precisa resolver, tá? Então, agora que você entendeu o que de fato você está procrastinando dentro desse cenário, quais são as necessidades que precisam ser atendidas, que estão atrapalhando a execução? Por que você ainda não estabeleceu essas regras? Por que ainda você não está executando essas regras que você acabou de escrever, que são importantes para que você resolva essa questão? Dri, eu não estou fazendo isso porque eu estou muito cansado. Tá ok. O que está acontecendo? Por que você está muito cansado? Eu estou cansado porque eu trabalho num emprego de 8 horas, tenho 3 filhos, e aí eu tenho que chegar em casa, fazer janta, fazer um monte de coisa, e aí para fazer o meu trabalho em paralelo como terapeuta, me sobra começar às 10 horas da noite, só que às 6 horas da manhã eu já estou de pé de novo. Então assim, meu amor, você vai precisar repensar quais são seus planos aí. Você tá percebendo? Eu tô falando isso, gente, porque parece besteira, mas eu tenho muitas alunas lá no colegiado que estavam falando, Dri, na próxima aula, porque a gente faz encontros mensais lá no colegiado, né, ao vivo, além do nosso grupinho. E aí elas estavam me pedindo, Dri, fala sobre o cansaço, né, o Floral Olive, eu tô tomando Olive e o meu cansaço não tá melhorando tanto, ele melhora, mas Dri, parece que o negócio não tá resolvendo tanto, faz aula sobre o cansaço? Eu comecei a esmiuçar com elas, eu falei, faço, lógico, vamos falar sobre isso, mas vamos explorar aqui mesmo no grupo o que pode estar acontecendo? Sabe o que eu descobri, minha gente? Que essas pessoas não dormiam, né? Então tem uma que cuida de neto, a outra que tem 3.000 atividades no dia dela, a outra que tem filho recém-nascido, uma outra que trabalha num trampo lá que misericórdia, faz 300 reuniões por dia. Gente, o que você precisa? Eu sou um procrastinador. Não, ser humano, você precisa dormir? Então, depois de normalizar o seu cenário, a segunda etapa é atenda às suas necessidades, né? Dri, eu tenho essa questão financeira para resolver, mas enquanto eu não falar com o meu pai, porque eu tenho uma dívida com o meu pai, então enquanto eu não resolver isso com o meu pai, não conversar com o meu pai, eu não vou conseguir mexer. Eu percebi que tem uma coisa associada à outra. Então, meu amor, atenda essa necessidade. Não adianta você resolver lá a planilha do Excel e continuar com uma pendência emocional imensa com teu pai, né? Então, conversas, questões emocionais, questões físicas do tipo dormir, comer direito. Tem gente que não come direito. Tem gente que passa o dia inteiro, sei lá, comendo uma bolachinha, tomando um suquinho, não tem nenhuma refeição rechonchuda e aí depois reclama de um monte de coisa. Meu amor, seu corpinho precisa de comida de verdade, né? Você bebe água, às vezes, eu tô apático. Aí a gente vai estudar, vai no psiquiatra, faz exame de vitamina, um monte de coisa, né? Não acha nada. Adri, não tenho nada, os médicos não acham nada. Você bebe água? Mais ou menos. Aí você vai explorar, a pessoa toma um copo de água o dia inteiro. Sabe? Então, segundo ponto, que parece extra, mas ele é fundamental. Atenda antes às suas necessidades. Enquanto você está entendendo o que é procrastinação, enquanto você está se colocando mais íntimo desse item que você quer resolver na tua vida, meu amor,
atenda às suas necessidades, tá? Sem isso, não adianta querer ser terapeuta se você não tá dormindo, se você não tem tempo para isso. Não adianta você fazer um planejamento lindo na teoria e na prática não cabe. Pelo amor de Deus, né? Então vamos usar a matemática aqui a nosso favor, combinado? Terceiro item, entenda o que é uma cisma sua e não uma necessidade. Porque aqui a gente falou de coisas que realmente, assim, você precisa resolver no físico, na conversa com alguém, no seu emocional, porque isso está atrapalhando a tua execução, que faz com que você procrastine. Agora, o que é toque, né? Vamos colocar um toque aqui só ilustrativo, tá, gente? Ai, eu só posso sentar para fazer o meu trabalho se eu tiver limpado toda a casa antes. Amores, convenhamos. E aqui quem vos fala é uma dona de casa que também adora ter a casa bem organizada. Só que você sabe que o trabalho de casa não acaba nunca, né? Então você vai cuidar da cozinha. Dali a pouco você vai limpar os banheiros. Dali a pouco você vai arrumar o quarto da criança. E aí, não, depois que tudo tiver organizado, aí eu vou ter paz, Adriana, para sentar e resolver essa coisa aqui que eu preciso resolver. Tudo bem, eu não tiro o teu argumento, né? Quando as coisas estão organizadas exteriormente, a gente se organiza interiormente. Ok. Aí você acabou de fazer tudo isso, e aí você sentou. Você vai lembrar de alguma coisa? Você vai querer fazer xixi? Você vai querer beber água? Ok, vai lá. Ai, caramba, tinha que ir no mercado. De novo. Ai, meu Deus do céu, olha aqui, tem a poeira aqui que tá me incomodando. Não são só os virginianos que passam por isso. Gente, muito cuidado. Muito cuidado. Há uma diferença imensa entre atender às suas necessidades e você tá usando um monte de artifício sabotador, inconsciente mais ou menos, tá? Todo mundo fala, sabotagem é inconsciente, depende. Nossa, gente, vieram 2 passarinhos aqui, coisa mais linda do mundo, participar do nosso vídeo, lindos. Desculpem a distração. Voltando. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que é distração, o que é sabotagem. A gente sabe o que é sabotagem. O cenário perfeito seria estar numa casa de revista Caras para poder escrever o meu livro. É, meu amor, mas a vida real não funciona assim. É muito difícil que aconteça. Porque se acabou de lavar a louça, vai ter um indivíduo na sua casa que vai fazer alguma coisa e vai sujar um prato. E isso vai te incomodar. Percebe? Então, o terceiro item é: separa muito bem, entenda e separa. O que de fato é uma necessidade que você precisa atender antes de sentar e resolver essa pendência, e o que é um elemento sabotador aí na tua cabecinha. Você é inteligente o suficiente para fazer esse diagnóstico. Confie em mim, tá? Você vai saber exatamente o que você tá usando de argumento para enrolar. Aí sim a gente vai ter um problema. E nesse caso a gente pula para o nosso último e quarto item, que é só faz. Sai da teoria. Por quê? A gente que é do autoconhecimento gosta de uma teoria. Tem teoria para tudo, não tem, gente? Tem a física quântica, tem a lei da atração, tem o fulano, o ciclano e o beltrano com todas as regras de como se deve fazer, né? Eu gosto quando eu vou, às vezes, falar alguma coisa de técnica de manifestação do Theta Healing ou lei da atração aqui. É muito engraçado, porque às vezes eu falo, gente, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí vem alguém e coloca nos comentários, mas Dri, não tem que falar no tempo presente? Mas Dri, não tem que agradecer como se já tivesse acontecido? Gente, mas assim, é tanta regra que se fosse desse jeito mesmo, eu não sei nem por que Deus tinha criado o mundo e não sei nem como que a gente estava vivo aqui, né? Ai, Jesus! A gente implica tantos detalhes no meio da vida normal que chega uma hora que fica chato viver. Eu canso de atender paciente que tá com uma vida emboladíssima, não porque a vida tá embolada de verdade, mas porque enfiou tanta regra dentro da cabeça de qual é o certo, que a pessoa já não sabe mais onde ela começa e onde ela termina. Por isso que a gente procrastina, por isso que a gente fica ruim, por isso que a gente fica com um monte de problema, porque a gente começa a
colocar pra dentro um monte de regra nada a ver, gente. Para, tá? Então, eu lembro uma vez que eu tava, nem lembro o que eu tava estudando direito, mas que tinha muito disso. Explorar quais eram as palavras de poder para cada um. E eu achei muito interessante, porque assim, às vezes a gente acha, né, do tipo, ai, fulano falou que tem que falar no presente. Ciclano falou que tem que falar no gerúndio. Beltrano falou que tem que agradecer como se já tivesse acontecido. Gente, tem várias regras. Várias. Para cada freguês, cada gosto vai ter uma regra. E esse curso que eu fiz, eu lembro que foi interessante porque a pessoa falava assim, faz um teste. Observa as coisas que você já conquistou na tua vida e observa as coisas que você está lidando como se fosse uma pendência. Quando você pensa a respeito, como você formula essa frase? E foi muito interessante porque quando eu me analisei, eu percebi que aquelas coisas que eu já tinha resolvido, eu não fiz nenhum exercício de manifestação. Eu não fiz nenhum exercício de gratidão. Eu levantei a minha bunda e eu fui lá resolver. Então, o meu conselho amoroso nessa nossa última etapa é levanta e faz. Quanto mais a gente fica esperando o dia certo, fazendo mantras de preparação, gente, isso é mais acúmulo de coisa. E a gente se sente mal. Por quê? Porque você está percebendo que você está procrastinando. Qual que é o maior prêmio? É você sentir orgulho de você. Esse é o maior prêmio. De verdade. Então levanta e faz. E quando eu falo levanta e faz, pode ser que você não consiga resolver tudo de uma vez. Não tem problema. Esse levantar e fazer, ou ficar sentada, que às vezes a gente precisa resolver sentado mesmo, é você fazer o primeiro movimento, e depois o segundo, e depois o terceiro, e o quanto antes você conseguir resolver tudo, sabe? Então não fica pensando que exercício tem que fazer para... Não tem exercício para fazer, você tem que fazer. Fazer. Tá bom? Tem que falar com tal pessoa, então vou me preparar emocionalmente. Faz uma oração, chama teu anjo da guarda e vai, meu amor. Só vai. Você não precisa manipular ou controlar a situação e fazer a estatística, análise teórica de todas as probabilidades. Para! Você não é um experimento científico, você é um ser humano vivendo. Então resolve, vai e faz. Tá bom? Eu acho que com essa lista aqui, meu amor, opa, agora a gente entra em movimento, hein? Agora a gente entra em movimento. Quem quiser levantar e fazer, hoje é o último dia para você levantar e se inscrever no nosso lindo processo de 10 sessões terapêuticas de Theta Healing / aulas, porque elas são misturadinhas, um processo lindo e maravilhoso de abertura de caminhos, onde a gente vai trabalhar 1000 cenários, não são 1000, né? São 10 cenários, mas vai ser muito, muito, muito lindo. Se você ainda não entrou no site para ver quais são os temas de cada aula, ver bonitinho lá o vídeo onde eu explico como que esse processo vai funcionar, um processo terapêutico, tá? É como se fosse de verdade um tratamento terapêutico para te colocar direto na vida com os caminhos abertos que já existe para você. Você só não entendeu ainda, provavelmente por bloqueios, crenças, e por isso que a gente vai usar muito o Theta Healing nesse processo, para a gente desbloquear tudo o que tá te atrapalhando, tá? Então, adrianasouza.com.br / abertura de caminhos, o link tá aqui embaixo para você ver todos os detalhes. Tem lá uma seção gigante de perguntas e respostas para você tirar todas as dúvidas. É claro, se você tiver alguma dúvida mais pontual, é só me escrever. Tem o meu e-mail lá no site mesmo, tá? Só não deixa para a última hora, porque já é a última hora e a gente encerra agora, segunda-feira, as inscrições. Segunda-feira já começa oficialmente. Quem fez a pré-matrícula já está trabalhando comigo. Inclusive, hoje eu já dei plantão, já fiz um monte de apoio, respondendo um monte de gente maravilhosa que já tá trabalhando bonitinho. Que satisfação que a gente tem quando isso acontece. Então, se você é esse que já tá aqui na quarta etapa, já levantou, já quer fazer e quer fazer, eu falaria aqui o certo, mas o certo com ressalva, tá? Entendam bem, com base na última aula que a gente fez sobre o perfeccionismo. Se você quer ir direto no ponto e resolver a questão,
aqui está o passo a passo, tá bom? Então eu te espero na nossa linda turma Abertura de Caminhos para a gente começar já, imediatamente. A primeira aula, sessão terapêutica já está liberada para você e a partir do dia 15, uma por dia será liberada para você trabalhar no seu tempo, dentro do nosso prazo de 3 meses, porque é um tratamento. Então não é um curso que você vai colocar lá na gaveta e fazer a hora que você quiser, não, meu amor. É para trabalhar e é já. E é contando com o apoio da terapeuta aqui, no tete a tete, no individual. Então, ó, melhor que isso, só 2 disso. Mas não precisa de 2 não, precisa de 1 só. Vamos? Um beijo, tô te esperando. Até!